Êxodo capítulo 14. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vem depois de Gênesis. 14. Êxodo 14. A partir do verso 9. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, se você quiser anotar o tema: sempre houve duas igrejas. E essa palavra, ela se renovou esses dias, na verdade de ontem para hoje, ela se fez nova na minha vida. Êxodo 14, a partir do verso 9. Diz assim: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Amém? Amém. Diga para o seu irmão: fique calmo. Fiquem calmos. Deus peleja por você. Enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, adorando o Senhor está pelejando por você. Amém? Amém. Eu estava lendo o Êxodo e relembrando algumas coisas, e eu vou ser sincero. Moisés, a Bíblia diz que era o homem mais manso que tinha. Ele era muito manso. Eu não sei como ele era, mas sei que a Bíblia fala que ele era um homem mais manso. Ele devia ser bem calmo, né, Duda? Calmo, sereno, tranquilo. Ele devia ser um logos da vida. E mesmo assim o povo conseguiu irritar Moisés. O povo murmurava tanto, e a Bíblia diz, eu estava lendo ontem e hoje, eu tenho lido o Êxodo. O povo se queixava. Mas quando ele se queixava, na verdade, eles estavam se queixando de Deus. Quando você murmura, você não está murmurando para Moisés. Você não está murmurando de Moisés. Você não está se queixando de Moisés. Você está se queixando de Deus. Tanto que Deus tomava para si. Chegava para Moisés e dizia: Moisés, por que esse povo está murmurando contra mim? Por que esse povo está reclamando? Por que esse povo está falando essas coisas? Quando nós nos queixamos, quando nós murmuramos, nós estamos atacando o nosso Deus diretamente. Por quê? Porque, de certa forma, eles não estavam crendo no agir de Deus. E para quem está vindo nas quartas-feiras, nós estamos fazendo uma campanha sobre fé, nós estamos falando sobre isso. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Quando eu me queixo de alguma coisa, quando eu murmuro, eu estou murmurando contra Deus, porque eu estou indiretamente dizendo que eu não creio no agir dele, que eu não creio no poder dele, que eu não creio na graça dele. E é muito sério. Se você analisar, você nunca mais vai reclamar de nada. Você vai dar graças a Deus em tudo. Porque se você diz: Senhor, só tem essa roupa, você está dizendo que ele não é
poderoso, suficiente para suprir você. Quando você faz uma reclamação, seja ela qual for, você está dizendo que Deus é impotente para resolver essa questão, para vencer esse gigante. E a gente deve pensar muito. Eu quero falar com vocês sobre 2 tipos de pessoas. 2 igrejas que existem dentro da própria igreja. 2. Prestem bem atenção. A igreja viva e a igreja morta. Existe dentro da igreja a igreja viva, a igreja morta. A igreja quer joio e a igreja quer trigo. E a gente não pode separar porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. A igreja instituição religiosa e a igreja corpo de Cristo. Existem 2 tipos de igreja. A igreja emergente, aquela que avança, aquela que conquista, aquela que cresce, aquela que tem um alvo, aquela que visualiza a Jerusalém celestial, e aquela decadente, que a cada dia se aproxima mais do inferno e se parece mais com o mundo. Infelizmente, o mundo está entrando na igreja e a igreja está se misturando com o mundo. Ninguém sabe mais quem é. Existem 2 tipos de igreja. A igreja livre do pecado e a igreja escrava do pecado. E nós falamos isso hoje aqui na escola bíblica pela manhã. Quem veio, viu, foi uma benção, falando sobre isso. Tem a igreja livre do pecado. A borboleta, quem lembra da borboleta? A borboleta livre. Um ser adorável, admirado, colecionado, sem limites, desejado até, querido. E a igreja escrava do pecado, lagarta, que se rasteja, que ninguém gosta, que tem nojo, que ninguém quer pegar, que ninguém tem umas que queima, quando você pega, você se machuca, ela fere as pessoas. E nós temos que, nesta noite, antes de participarmos da Santa Ceia, eu queria que você fizesse uma reflexão. Qual é a igreja que você faz parte? Você é da igreja viva ou da morta? Da livre ou da escrava do pecado? Da emergente ou da decadente? É importante que cada um faça essa análise nessa noite. Ninguém engana ninguém por muito tempo, mas a Deus com certeza ninguém engana. Eu posso até enganar vocês, mas a Deus eu não engano. E ainda que eu queira enganar vocês um dia, o Senhor vai me desmascarar. Portanto, ninguém consegue manter uma representação, uma máscara por muito tempo. Ninguém consegue. Não tem como. Diz um adágio popular que mentira tem perna curta, e é verdade. Camaradamente aqui, lá na frente ele é descoberto. Não adianta. Não adianta. Ele vai ser descoberto. Tem muita gente vivendo na igreja de aparência. Domingo, capa de crente. A Bíblia é um desodorante. E ele vai lá para a igreja. Da paz do Senhor. Senta na cadeira. Se alguém sentar na cadeira dele, olha, é uma confusão. Essa cadeira é minha. Essa é minha, está marcada, tem meu nome. Por que esse cara sentou no meu lugar? Não fala com ninguém na igreja, não dá quarto para ninguém. Sai da igreja, deixa a capa lá no guarda-roupa e passa uma semana de pecado. Aí no domingo, quando ele quer e pode, ele bota a capa e vem para a igreja. Esse é o crente ator, aquele que representa o que ele não é. Eu espero que não tenha pessoas assim. Eu quero falar aqui de características de três coisinhas aqui bem importantes, simbólicas. Primeiro, de Israel. Israel simboliza a igreja decadente. A igreja que não vai triunfar. A igreja que não vai entrar na terra prometida. A igreja que vai ficar peregrinando pelo deserto, dando voltas e voltas e voltas,
todos vão morrer e nenhum deles vai entrar na terra prometida. Israel representa a igreja decadente, a igreja rebelde. Quando você se rebela contra uma autoridade. Na verdade, você está se rebelando contra Deus. Israel é a igreja que saiu do Egito, foi livre da escravidão do pecado, mas uma vez livre, não sabe qual o propósito da sua vida. Eles queriam ser livres. Eles não queriam ser mais escravos, não queriam mais servir, não queriam mais apanhar, não queriam mais sofrer, trabalhar daquela forma que eles trabalhavam. Mas depois que eles foram livres, no primeiro problema que houve, eles já começaram a dizer: mas Moisés, por que tu nos tirou de lá? Era melhor lá. Era melhor estar vivo como escravo do que ser livre e ser morto. Israel simboliza a igreja que vai ficar perambulando pelo deserto causticante da Palestina e vai morrer no deserto. Morrer no deserto é terrível. Deus não permite que você passe pelo deserto para você morrer nele. Não. Ele passa contigo para que você aprenda algo. Mas o deserto não é lugar de sepultura. Diga ao seu irmão: deserto não é lugar de sepultura. Infelizmente, aqui foi. Por quê? Porque o povo murmurava, o povo reclamava muito, se queixava demais, era rebelde, era desobediente. Infelizmente, toda uma geração morreu e foram sepultados no deserto. Ficaram dando voltas durante 40 anos. Nenhum, a não ser Josué e Caleb, nenhum deles, nem o próprio Moisés, entrou na terra prometida. Nenhum deles. Toda a nação morreu. Só 2 homens ficaram. Israel simboliza a igreja que vai ficar quando Jesus voltar. Jesus vem, tem 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. 5 vão subir, 5 vão ficar. Israel simboliza a igreja que vai ficar quando Jesus voltar. Aí uma vez a gente brincando na igreja, eu perguntei: irmãos, vocês vão ficar felizes quando Jesus voltar? Aí os irmãos: vamos. Eu disse: eu não, vou ficar triste. Se eu ficar, eu vou ficar triste. Entendeu? Se você vai ficar, você não vai ficar feliz, você vai ficar triste. Você tem que subir. Eu fiz essa brincadeira, os irmãos caíram. Foi aqui que eu devia ter feito também. Moisés simboliza o povo vitorioso. Embora ele não tenha entrado na terra prometida aqui da terra, ele entrou lá no céu. Ele não entrou por conta do próprio povo. Quando o Senhor disse, o povo pediu água, o Senhor mandou ele para a rocha, ele foi para a rocha, e aí o Senhor mandou ele ferir a rocha para sair água da rocha. Ele estava tão irado por conta do povo que ele bateu com muita força, e por conta disso, Deus disse que ele não ia mais entrar na terra prometida. Mas ele não entrou na terra prometida aqui na terra, no céu. Com certeza ele vai entrar. Moisés simboliza o povo obediente. O povo que vai entrar na terra prometida. A igreja que vai em encontro ao seu noivo. A igreja glorificada. A igreja santa. Você acha que Jesus vem buscar uma igreja qualquer? Jesus vem buscar uma denominação? Não. Jesus vem buscar uma instituição? Não. Quem disse isso? Jesus vem buscar a igreja. Quem é a igreja? Cada um aqui é uma igreja. Cada um aqui é igreja. É templo do Espírito Santo. Mas você acha que Jesus vai levar qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma? Não vai! É sem mancha, sem ruga, sem mácula. Jesus vem buscar uma igreja santa, adornada, preparada, ataviada, cheia de óleo, cheia de azeite, cheia do Espírito. É essa igreja que ele vem buscar. Infelizmente, muitos se iludem. Canaã simboliza o quê?
Canaã é um propósito. Canaã é o objetivo de todos nós. Canaã é a Jerusalém celestial, é a glória, é a vida eterna. Canaã é o propósito, é o objetivo. Eu quero que vocês entendam essas figuras aqui, para que a gente possa discorrer algumas coisas. Israel significa a igreja que não quer nada com Jesus, que não quer compromisso. Moisés significa a igreja que se envolve, a igreja que ama o Senhor. E Canaã é o objetivo, é o prêmio, é a vitória, a linha de chegada do cristão. Amém? Vamos falar sobre algumas atitudes de Israel. Primeiro, era um povo que não tinha propósito. No verso 11, que a gente leu aqui, olha o que diz aqui no verso 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Era um povo que não tinha propósito. Eles foram libertos. Deus agiu com mão poderosa. O Senhor tirou eles do Egito. Eles foram libertos da escravidão. Aqui simboliza essa escravidão, assim, simbolismo dela hoje para a gente, é a escravidão do pecado. Eles foram libertos dessa escravidão, mas uma vez livres, eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Eles foram livres, mas eles não tinham propósito. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Há propósito na tua salvação. A propósito, diga para o seu irmão, tem propósito para a tua vida, meu irmão. Eles queriam ser livres do sofrimento. Como é que pode? Livre do sofrimento, livre da opressão, livre da pressão, livre da perseguição, livre do castigo, mas eles não queriam servir o Senhor. Eles não queriam passar por nenhuma tribulação, por nenhuma dificuldade. Eles não tinham propósito. Meu Deus. A igreja quer joio, quer ser livre do pecado, mas não quer cumprir o propósito de Deus. Não quer obedecer à voz do Senhor, muito menos a sua palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês grave. Você não foi salvo para apenas ser feliz, alegre e próspero. Não. Não foi. Jesus não prometeu isso a ninguém. Venha para mim e você nunca mais terá problema. Venha para mim e você sempre será feliz. Venha para mim e você sempre será próspero. Venha para mim. Jesus não prometeu nada disso. Nada. O que ele prometeu está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Para anunciar as grandezas de Deus. Você foi livre do pecado para ser um mensageiro, um embaixador de Cristo aqui na terra. Você foi salvo para ser um instrumento de Deus. Você foi salvo para levar a palavra de Deus. Você foi salvo com um propósito mesmo. Você foi salvo com um propósito. Diga comigo, eu fui salvo com um propósito. Que é manifestar a glória de Deus. Amém? Tem propósito na sua salvação. Viu? Segundo lugar, a atitude de Israel ainda. Era um povo sem princípio. Olha aqui o versículo 12. Sem princípio. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Isso é aquela filosofia do inferno. Mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Isso é a filosofia do inferno. Uma jovem foi estrupada até a morte. E quando foram fazer a perícia, descobriram nas unhas dela tecido do seu agressor. Através desse tecido foi possível fazer uma identificação através do DNA. Aquela mulher, ela não se rendeu.
Ela não se entregou enquanto ela estava viva. Ela lutou com todas as suas forças. Ela cravou as unhas no seu agressor. Mas ela não se entregou. Ela morreu. Ela deu a vida. Mas ela não se entregou. E é isso que o povo de Deus estava querendo fazer aqui. O povo sem princípios. Quando viu o faraó vindo em um exército, mas Moisés, por que tu não deixou a gente lá? Era melhor a gente estar vivo e ser escravo do que ser livre e morrer aqui no deserto. Não tem princípios, não tem valores. A nossa sociedade não tem valores. Totalmente sem princípios. E o pior, que isso está contaminando a igreja. Que é pior. Eles não tinham dignidade, não tinham hombridade, nem valor. Misericórdia. Mas eu creio que Jesus está levantando um povo que não teme a Satanás, que não vai recuar, mas que vai marchar, vai avançar e vai conquistar vidas para o reino de Deus. Eu creio que Deus está levantando. E eu sei que muitos estão aqui. Talvez você nem se ache. Talvez você pense assim, mas eu nem faço parte desse exército por enquanto. Porque você não sabe o que Deus tem para a tua vida. Porque a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O que eu quero dizer na tua vida, que quanto mais você for mergulhado no pecado, mais Deus vai te usar para a glória dele. Creia nisso. Deixa Deus agir na tua vida. Te entrega a Ele. Abre o teu coração a Ele. Abre a tua vida. Diga para o seu irmão, meu irmão, acorda para Jesus. Aprendi com França. Acorda para Jesus, meu irmão. Diga para o irmão que está atrás. Olha aqui, em primeiro lugar, era um povo sem propósito. Em segundo lugar, era um povo sem princípio. Em terceiro lugar, era um povo sem poder. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui. Sabe quantos israelitas existiam naquela época? Mais de 3 milhões de israelitas. 3 milhões. Eles eram maiores em número do que o próprio Egito e os egípcios. Tanto que eles ficaram com medo e começaram a subjugá-los, com medo de serem escravos dos hebreus, dos israelitas. Era um povo numeroso, quilômetros e quilômetros de acampamento. E esse povo que servia um Deus poderoso, que viu Deus realizar milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mais de 10 vezes o agir de Deus lá no Egito. Esse mesmo povo ficou com medo do faraó quando o faraó veio atrás deles. Meu irmão, não dá para entender um negócio desse. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não conhece a palavra, você não conhece o poder da palavra. Você não conhece a palavra, não conhece o poder da palavra. E a palavra está escrita lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Se você não é livre, porque você não conhece a palavra. 3 milhões é muita coisa, Diego. É muita gente. Com um Deus poderoso, que tinha feito maravilhas. Será que aquele povo tinha motivo para temer? Não tinha. Não tinha. Qual é o faraó que você tem medo? Aquele que foi envergonhado no Egito? Aquele que Jesus foi no inferno e pisou na cabeça dele?
e tomou as chaves da morte e do inferno? É esse o faraó que você tem medo? Eu tenho medo do diabo não, meu irmão. Pode vir o capeta, tem gente que não fala nem o nome. Oh, aquele. Qual? Ele. Quem? Inimigo. Quem? Inimigo. O diabo não, fala mais baixo, ele pode ouvir. Tem gente que tem medo até de dizer o nome dele. Diabo, Satanás, chifrudo, rabudo, sei lá. Chame ele como quiser. Tem gente que tem medo do diabo. Eu não tenho medo do diabo não. Mas porque eu sou alguma coisa? Eu não sou nada. Mas aquele que está comigo é maior do que ele. Eu não sei por que você tem medo de Faraó. Não sei, não dá para entender por que você tem medo. A igreja tem medo de um Faraó derrotado, aniquilado, esmagado e envergonhado. Olha o que a Bíblia diz, eu só quero que você leia. Abra a sua Bíblia, Colossenses 2,15. Essa eu faço questão que você abra. Quem tiver do lado aí, ajuda o irmão a ler a Bíblia. Quem tiver sem Bíblia, passa para o outro irmão. Olha o que foi que o Senhor Jesus fez com Satanás. Porque Faraó representa a figura de Satanás. Olha, Colossenses 2,15. Todo mundo conseguiu abrir? Colossenses 2,15. Eu vou ler aqui, mas é importante que você acompanhe na sua palavra. Está escrito, olha lá. Tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Como é que você tem medo de um faraó derrotado? Faraó aqui representa Satanás. Como é que você tem medo de um capeta que Jesus derrotou ele lá na cruz? Que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da morte do inferno. Nem da casa dele tem a chave. Como é que você tem medo de um camarada desse? Eu quero que você leia outro texto comigo. Hebreus 2, 14 e 15. Que o Espírito Santo fale no seu coração nessa noite. Não tenha medo. Tenha fé. Diga para o seu irmão. Meu irmão, não tenha medo não. Tenha fé. Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Aleluia. Aleluia. Você não leu não? Quer que eu leia de novo? Porque todo mundo está calado, está com sono. Meu irmão, um texto desse aqui, você dizer aleluia, glória a Deus. Vou ler de novo, olha aí. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Aleluia! Agora, lá na cruz, Jesus aniquilou. Eu já falei para vocês aqui o que significa aniquilar. O que é despojar ou aniquilar? A maioria aqui é militar, então falando como militar fica mais fácil. Pega o sentinela na hora. Tá lá o camarada, o parafal. Aqui é o parafal, né? Lá no Nordeste é o fal. Aí você tira o armamento dele. Mas ele pode gritar. Socorro! Comandante da guarda! Então, corta a língua. Mas ele pode fazer um sinal. Corta as mãos. Ele pode correr, corta os pés. Ele pode ver, fura os olhos. Ele ainda ouve, fura os ouvidos. Pronto. Deixou o cotoco. Cotoco vai fazer o quê, cotoco? Nada, meu irmão. Cotoco nem anda. Cotoco não fala, não ouve, não corre, não anda, não tem ameaça, ele não ameaça ninguém. Cotoco não tem mais nada. Foi o que Jesus fez com o diabo. O diabo agora é cotoco.
Jesus tomou todas as armas que ele tinha, que ele usava contra nós. Jesus despojou ele lá na cruz, expôs ele, a Bíblia diz, publicamente, ao desprezo, à vergonha. Por que você tem medo de Faraó? Atitudes de Moisés, 3, para a gente encerrar. E a gente vai para a nossa ceia. Nós já temos aí 2 diaconisas escaladas para servir a ceia hoje. Hoje a gente já está aqui num modelozinho mais, né? Mais legal aqui. Atitude de Moisés. Primeiro, é um povo que marcha para o desconhecido. Veja só a situação. Estava aqui Moisés e o povo. 3 milhões de pessoas. Na frente, o Mar Vermelho. Do lado direito, do lado esquerdo, deserto. Atrás, Faraó e seu exército. E agora? Vai para onde? Para cima não tem como voar. Tem asa, ninguém tem asa. Não tinha avião nem helicóptero naquela era. Para baixo não tem como cavar, não dá tempo de cavar. E agora? Pro deserto vai morrer tudinho. E agora? Quando o povo clamou Moisés falou com o Senhor disse a Moisés, no verso 13. Acompanhe comigo aí. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo. A primeira coisa que o Senhor te diz nesta noite, não tenha medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E serei exaltado na terra. Aquietai-vos. O que é que você tem medo? Você tem medo porque não me conhece. Você tem medo porque não conhece a Deus. Você tem medo porque não tem relacionamento com Deus. Você tem medo porque não é filho. Porque os filhos não têm medo. Eu contei aquela historinha lá do garoto no avião. A aeronave, turbulência, todo mundo morrendo de medo, gente rezando, gente chorando, gente no chão, no teto, todo canto, todo jeito. E o garoto lá tranquilo, jogando o videogamezinho dele. Aí uma senhora ficou curiosa e perguntou, garoto, por que você não está com medo? Ele disse, porque meu pai é o piloto. Ficou lá jogando. Ele já me contou que enfrentou várias tempestades piores até do que essa. E ele conseguiu passar por todas elas. Então estou tranquilo. É meu pai que está pilotando a aeronave. Quem está no controle da tua vida é o teu pai, é o teu Deus. Não importa a tribulação, não importa a turbulência. Confie nele, não tenha medo. A palavra de Deus na tua noite é essa noite da tua vida é essa. Não tenha medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo. O povo estava aterrorizado. O texto aqui da minha Bíblia é aterrorizado. A palavra é essa. Pavor tinha tomado conta. A primeira coisa que Moisés disse como líder, povo, calma, take it easy, take it easy. Olha, se você falar umas 6 palavras em inglês, tá? Look me, please, let's go now, good night, good morning, people. Acabou o inglês, sem mais nada. Pelo amor de Deus, calma. Calma, gente, calma. 5 milhões de pessoas, calma. Vocês não viram lá o nosso Deus, o poder dele? Ele está conosco. Vocês não viram que enquanto a gente caminhava durante o dia, tinha uma coluna, uma nuvem, a glória do Senhor acompanhava a gente, porque era muito quente, e durante a noite, a nuvem trazia um refresco para as pessoas, um climazinho mais agradável. À noite, o clima do deserto é inverso, é frio. E aí a coluna se transformava numa coluna de fogo e aquecia o povo dele. Portanto, meu irmão, quando você está andando, a nuvem da glória do Senhor está assim sobre a tua vida. Vai você para o trabalho, a glória do Senhor está ali contigo. Vai você lá para o quartel, vai você para a sua faculdade, para a escola. Você vai viajar, vai para a aeronave, vai de trem, de avião, nadando, eu não sei, de barco. A presença, a mão do Senhor está sobre a tua vida. Você não está sozinho não, meu irmão. O Senhor está contigo. Diga para o teu irmão, você não está só. Não entre em desespero, eu estou sozinho nessa cidade. Não conheço ninguém, não conheço nada. E se acontecer? E se nada? O teu Deus é maior do que qualquer condição, meu irmão. Do que qualquer adversidade.
Moisés é o povo que marcha para o desconhecido. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Ele não sabia. Moisés não sabia que Deus ia abrir o mar. Ele não sabia. Mas ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Quando ele disse para o povo, você pode ler a Bíblia, não tenham medo. Deus não tinha dito a ele nada em relação ao mar vermelho ainda. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer algo. Meu querido, eu não sei o que Deus vai fazer e nem como Ele vai fazer na sua vida, nem na minha. Mas eu sei que Ele já está fazendo. Eu já sei que Ele já está fazendo, Ele já está agindo. Ele já está trabalhando, Ele não dorme. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que Ele está. Amém? Diga glória a Deus. Segundo lugar, segunda atitude de Moisés, é um povo totalmente liberto. Verso 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. É um povo totalmente liberto. Glória a Deus. Povo livre. Nunca mais os tornareis a ver. Nunca mais. Deus vai exterminar com todos os teus inimigos. Todos eles vão ser afogados no mar. Quando você olhar, não vai ver mais nenhum. Deus é contigo. Amém? 400 anos como escravos. Aquele povo tinha o quê? Felizmente eles foram contaminados com a cultura egípcia. Idólatra, cheio de ídolos, deuses, cultura pagã, hábitos, costumes, vícios. Eles tinham que desligar disso, eles tinham que cortar isso da vida deles. Eles tinham que ser libertos. Eles tinham que experimentar, eles tinham que passar por aquilo. É um processo de aperfeiçoamento. Em terceiro e último lugar. Em primeiro lugar, é um povo que marcha para o desconhecido. Em segundo lugar, um povo totalmente liberto. E em terceiro lugar, é um povo que crê na atuação do poder de Deus para hoje. No verso 13, Moisés disse: fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Esse é o problema da igreja. Quando a gente fala, você crê que o Senhor abriu o mar vermelho? Todo mundo diz creio. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Creio. Você crê que o Senhor enviou o dilúvio sobre a terra? Creio. Você crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Todo mundo crê na igreja. Pode perguntar. Pode fazer uma estatística, você mesmo. Alguém tem dúvida que Jesus é Deus? Não. Alguém tem dúvida que Jesus vai voltar um dia? Não. Mas quando a gente fala, você tem dúvida que Deus vai agir hoje na tua vida? Aí não sei, será? Quem sabe, né? Talvez. Sei não, viu? Tá difícil. Até para Jesus está difícil. Misericórdia. Misericórdia. Você crê no Deus do ontem e crê no Deus do amanhã e não consegue crer no Deus do hoje? E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Shammah, o Deus que está presente. Jeová Tsidkenu, o Deus que fala. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus poderoso. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Você não crê no seu Deus? É um povo que crê na atuação do poder de Deus hoje. Hoje. Quando Moisés disse: Senhor,
Quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou. Ele disse, diga que eu sou o que sou. Você sabe o que é isso? Essa frase que Deus usa, que está registrada no Velho Testamento, eu sou o que sou. A tradução literal dela é o seguinte: mas diga ao povo que eu sou o que eles precisarem que eu seja. Se eles precisarem que eu seja libertação, eu serei libertação. Se eles precisarem que eu seja cura, eu serei cura. Se eles precisarem de salvação, eu serei salvação. Se eles precisarem de perdão, eu estarei perdoando. Se eles precisarem de intercessão, eu sou o advogado deles. Eu sou o defensor deles. O que eles precisarem, eu sou. Eu sou o que sou, disse o Senhor a Moisés. É o seu Deus. Eu estou falando do seu Deus, do seu Pai. Estou falando de um estranho, de alguém distante, de alguém que não existe. Estou falando do seu Pai, do seu Deus. Amém? A travessia do Mar Vermelho simboliza morte e ressurreição. Aí eu queria que minhas irmãs me ajudassem, fosse buscar lá o pão e o vinho. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Deus trouxe você a este lugar nesta noite, porque Ele tinha um propósito. Ele tem um propósito. Você não está aqui por acaso, você não está aqui forçado, você não está aqui nem porque quis vir. Você está aqui porque Deus te trouxe, porque Deus permitiu, porque Ele queria falar ao teu coração nesta noite. Qual o tipo de igreja que você é? A igreja representada por Israel, a decadente, a igreja escravo do pecado, a igreja desobediente, rebelde, a igreja insubmissa, a igreja infiel, ou você é a igreja representada por Moisés, a igreja vitoriosa, a igreja que crê no agir de Deus hoje, a igreja que marcha no desconhecido, a igreja que conhece o seu Deus, que ama o seu Deus, que ouve a sua voz e obedece à sua vontade. Qual o tipo de igreja você é nessa noite? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Você tem medo de quê? Será que o que você tem medo é maior do que o teu Deus? Será que você está agindo de acordo com aquele que crê na palavra? Será que a sua ação ela é compatível com o seu credo? Será que a sua vida autentica aquilo que a sua boca fala? Eu acho que nessa noite você deve fazer essa reflexão e permitir que o Espírito Santo fale com você. Talvez você tenha que hoje atravessar o Mar Vermelho. E atravessar o Mar Vermelho é dizer: Senhor Jesus, eu não posso viver sem Ti. Eu creio na Tua morte e na Tua ressurreição. E eu preciso ser incluído nesta morte e ressurreição. Eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero entregar todas as coisas a Ti, Senhor, e deixar nas Tuas mãos para que Tu faças como o Senhor quiser fazer. Talvez nessa noite você nunca fez uma decisão. Você só faz parte. Você está na multidão. Mas na multidão tem todo tipo de pessoa. Tem um curioso. Tem aquele que vai só para ver e depois ficar falando. Tem vários tipos de pessoas. O interesseiro, que vai apenas atrás da bênção, que quer a cura, que quer o emprego, que quer o casamento restaurado, que quer o filho convertido, mas não quer compromisso com Deus. Que tipo de igreja é você? Que tipo de pessoa você é? Eu quero fazer um desafio antes da gente participar da nossa ceia. Se você ainda não fez uma opção, se você não fez uma aliança com o Senhor, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e não deixou que Ele realmente comandasse a sua vida, que Ele estivesse no centro, que Ele fosse o centro da sua vida, se você não permitiu que Ele seja o capitão e tenha um leme na mão,
e ter a direção da tua vida. É nesta noite que você tem que fazer isso. Você está remando para o lado contrário, para o lado oposto da vontade de Deus. E a gente sabe onde é que vai dar isso. Vai dar o quê? No deserto, morto. Mas nessa noite você pode entrar na Jerusalém Celestial. Se você abrir o seu coração. Se você disser, Senhor, eu não posso viver sem Ti. Não dá para viver sem Ti. Se você quiser, eu queria que você fizesse um sinal para orar com você. Qualquer sinal. Levantar a mão. Eu quero orar com você. É importantíssimo. A maior de todas as decisões da sua vida. Que você pode fazer, ou poderá fazer, ou até já fez algumas. É escolher estar com Cristo. Não tem outra. Oh, Pai, no nome de Jesus, eu te peço que essa palavra não fique no esquecimento. Que essa palavra não seja mais uma palavra que a gente ouve, vai para casa, esquece, e passa a semana toda vivendo como a gente quer. E pedindo a Deus para fazer aquilo que Ele não quer fazer. Senhor, que essa palavra incomode. Que essa palavra inquiete. Que essa palavra cause insônia. Até que ela possa ser internalizada. Até que ela possa ser vivenciada por todos aqui neste lugar, Senhor. Eu abençoo cada vida neste lugar, Pai. E sou grato. No nome de Jesus. Amém. Pode sonhar. Só pode ir, por favor. Você sabe verdadeiramente. Amém. Naquele dia, Jesus ele